Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Para quem não nos conhece, que é o Augusto Doutor, advogado especialista em direito previdenciário, e hoje, como sempre, toda terça e quinta-feira às 7 horas da manhã, vamos falar aí sobre previdência, sobre direito previdenciário. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, Vai lá, dá um pulinho lá no Facebook, curta a página, tem material diferente também que a gente passa lá, artigo, texto, Você às vezes gosta de ler, gosta de interpretar, tem muito material lá. Se você nos acompanha aqui no Facebook, dá um pulo lá no YouTube, tem muito vídeo bacana que você consegue aprender muito sobre o direito previdenciário e mudar aí totalmente sua visão sobre a previdência social e saber exatamente quando você vai aposentar, quais os direitos que você tem sobre a previdência e sobre a sua aposentadoria, tá? Muito obrigado pelo seu carinho até aqui. Hoje nós vamos falar do tema, como pagar contribuição em atraso. Fica de olho nesse vídeo porque você precisa saber se realmente você precisa pagar contribuição em atraso e se você precisar, como você tem que fazer isso. Vem com a gente que a gente já volta a tratar desse tema. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, de volta ao nosso tema aí, como pagar contribuição social em atraso, previdência, como pagar INSS em atraso. A primeira coisa que você precisa de saber é se você realmente precisa pagar contribuição em atraso. Por dois motivos. Primeiro motivo, porque você precisa saber, antes de sair por aí pagando, você precisa ter um excelente planejamento previdenciário. Fazer todas as conversões de tempo especial, correr atrás de período especial, incluir o período aí que você trabalhou no exército, verificar a melhor hipótese de concessão de benefício, porque às vezes você acredita que precisa pagar 35 anos, no caso do homem 30 de mulher, mas pode pagar menos. Às vezes você acredita que todo o teu tempo é comum, mas tem tempo especial. Então a primeira coisa, primeiro motivo, fazer um excelente planejamento previdenciário aí para verificar se você consegue ou se você não consegue pagar, tá? Segundo motivo, saber se você precisa pagar. Fez o planejamento, completo, tá faltando tempo de contribuição, você vai ver se precisa pagar esse tempo de contribuição em atraso. Normalmente são 3 hipóteses que você não precisa de pagar tempo de contribuição em atraso e vai ser computado para você independente de você pagar, não precisa de pagar nada. Então anota aí, pega papel e caneta na mão, as 3 hipóteses aqui, que eu vou trazer 3, para você, que você não precisa de pagar contribuição social e vai ser considerado. Primeira hipótese, trabalhadores rurais antes de 1991. Se você exerceu atividade rural antes de 1991, você precisa provar, que você trabalhou, isso é óbvio, na área rural, mas você não precisa de pagar contribuição social. Segunda hipótese, se você era profissional liberal, autônomo, e prestava serviço para pessoa jurídica. Nesse caso, a responsabilidade de pagamento é do tomador de serviço e você prestou serviço para pessoa jurídica, não precisa pagar contribuição social. Precisa provar que prestou, mas não precisa pagar, tá? E a terceira hipótese que você não precisa de pagar contribuição social é quando você exerceu um trabalho, trabalhou para alguma empresa de maneira informal. Então, se você preenche algum desses 3 requisitos, trabalho antes de 91, prestou serviço para a empresa, profissional liberal, prestou serviço para pessoa jurídica, ou exerceu alguma atividade aí informal, você não precisa pagar contribuição social, que o seu período vai ser computado. Olha que dica excepcional. Não joga dinheiro fora, que você não precisa de contribuir nessas 3 hipóteses. Agora, vamos para o lado de quem pode contribuir. Olha só o termo, pode contribuir, A questão de poder é que você tem que provar. Bom, vamos pegar com o trabalhador autônomo, contribuinte individual. Hoje chamar de contribuinte individual são os trabalhadores autônomos. Se você alguma vez já contribuiu com a Previdência Social nessa categoria de contribuinte individual, você pode pagar os últimos 5 anos aí, simplesmente tirando as guias aí no site da Receita Federal e você vai conseguir fazer esse período aí, durante os 5 anos anteriores, se você já pagou contribuição social alguma vez. Depois dos 5 anos, passado esses 5 anos, para você contribuir com a Previdência Social, você precisa provar que você exerceu atividade de profissional liberal. Então não adianta você simplesmente ir até o INSS
e pagar. Você precisa primeiro provar que trabalhou, compreendeu? Então, se você já pagou, são duas hipóteses. Como contribuinte individual, de alguma vez, né, pagou em dia uma contribuição, os últimos 5 anos aí, se você não pagou, você pode pagar de uma vez como contribuinte individual, que vai ser computado. Basta fazer a emissão das guias no site da Receita, você vai conseguir pagar. Outra hipótese, você nunca pagou como contribuinte individual, é a primeira vez, você tem que provar que você exerceu atividade profissional liberal, provar que exerceu atividade de contribuinte individual para você conseguir efetuar o pagamento, tá, pessoal? Então, muita atenção. Quem não precisa de pagar são as 3 hipóteses e quem pode pagar e como pagar são essas outras 2 hipóteses. Você já contribuiu alguma vez, né? Durante os últimos 5 anos aí você pode pagar automaticamente sem provar nada, e se for depois dos 5 anos você tem que provar que exerceu atividade. Não pague nenhuma contribuição social com a Previdência Social sem primeiro provar que você exerceu atividade profissional, senão você estará jogando dinheiro fora. Fechado? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Na terça-feira a gente já volta novamente com o direito previdenciário, como sempre, falando de Previdência Social. Até lá, tchau!